Aliel. Já estamos de volta. E vocês sabem que nas eleições temos surpresas agradáveis, não tão agradáveis, temos vereadores ou prefeitos que usam de campanhas assustadoras às vezes para conquistar seus eleitores, às vezes acabam espantando, outros se fantasiam, outros prometem o que não pode cumprir, enfim, isso sempre existiu, deverá existir por um bom tempo, tomara que não existisse mais, que as pessoas realmente fossem fazer aquilo que deveriam. E uma das surpresas agradáveis na eleição a vereadores de Ponta Grossa foi o Aliel Machado, que está aqui com a gente, e duas surpresas pelo seguinte: primeiro, por ser um menino e que conseguiu a maior votação, e obviamente tirando o Jorge e o Júlio, que já são de outras gestões, de outros tempos, de outras que já estavam na Câmara, mas o novato, ele com um número expressivo de votos, e que é do PCdoB, que é um partido também que não tinha representado na Câmara do agora. Você está aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história de antes, de agora e como será o amanhã. Tudo bem, querido? Tudo bem, Léo. Que bom que você está aqui com a gente, tudo certo? Agora, de volta, né? De volta. Quando você tinha aqui, quando você estava... Você começou, na verdade, antes do Joselito, antes com o Joselito na rádio, ou você já tinha algumas coisas assim que você fazia? Como é que era? Como é que foi a história, que eu não me lembro direito? É uma história muito confusa, algumas pessoas confundem bastante minha trajetória pessoal, apesar de ter 23 anos, falar em trajetória, né? Mas trajetória tem. Trabalho. Você pode ter 10, você já pode ter uma boa trajetória. De muitos anos aí. Começou quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu catava papelão para poder isso ajudar que eu falei para Dail até, que você catava papelão para ajudar em casa. Isso. E uma vez o Conselho Tutelar me apanhou em casa, na rua, catando papel, e me levou para um programa na prefeitura que se chamava Pro Menor. É um programa da Casa do Menor, da Secretaria de Assistência Social e da Criança e do Adolescente na época, onde o Coronel Carvalho era o secretário da Criança e do Adolescente e o Barbeiro era o secretário de Assistência Social. E eu fui para esse programa, eu ganhei um carrinho, que na época a criança podia trabalhar, tinha um acompanhamento da prefeitura, eu ganhei um guarda-pó e um carrinho, e toda quarta e sábado eu ganhava esse carrinho, eu ia puxar compra para as freguesas na feirinha da Benjamin Constante. Eu era muito criança ainda. E infelizmente que esse programa acabou, porque criança não podia trabalhar. Esse troço que criança não pode trabalhar também acho que é uma babaquice. Mas tem esse programa que acabou e tem o programa da Guarda Mirim, que os guardas mirins trabalhavam em instituições, por exemplo, universidade, coisa e tal, e ganhavam um salário, e também acabou porque criança não pode trabalhar. Mas criança pode traficar, pode estuprar, pode matar, isso pode. É um grande equívoco também no meu pensamento. Mas na época, quando acabou esse programa, eu ganhava muito pouco, mas eu ainda ajudava muito em casa. Tinha um problema gigantesco de condição financeira na minha casa. Para você ter uma ideia, nós dormíamos em 6 pessoas numa cama. Eu, meus 3 irmãos, meu pai e minha mãe. E quando acabou esse programa, eu procurei o João Barbeiro, que era secretário da Assistência Social, e pedi para ele para eu continuar lá, mesmo sendo criança. E eu continuei lá fazendo... entregando cafezinho, tirando xerox. Na verdade, eu ficava lá apenas para eles me ajudarem mesmo. E quando aconteceu isso, uma época, quando o Joselito perdeu a eleição, ele me chamou para fazer um programa para ele na TV, em agradecimento aos votos dele. E eu fui fazer, e aí fiquei conhecido na cidade, porque apareci na TV, eu tinha 11 anos de idade. Isso. Mas o Joselito já estava aqui na TV? Porque o Joselito tinha um programa aqui na TV. Ele já estava aqui, não? Não sei, Léo. Nunca participei aqui com ele. Não? Nunca tive participação. Ele participei... tinha um programa aqui, o Joselito? Tá louco? Tinha, né? Teve, né? Eu participei aqui na TVM, depois que o Joselito perdeu a eleição, eu fiz uma participação no programa Momento Esportivo com o Fauzi aqui. É verdade. Que era um programa toda segunda, às 10 da noite, eu que lia as loterias, brincava uma criança e o Fauzi me ajudava, que era para me ajudar em casa mesmo. Certo. Mas toda essa trajetória eu não tinha participação efetivamente política. Mas você sempre teve uma veia política, né? Sempre gostei muito de política. E tanto que eu participava, tinha evento político, eu participava, mas sem conhecer ideologicamente as coisas políticas. Eu participava para poder ajudar na minha casa, porque eu gostava de participar. Eu comecei a ter uma participação efetivamente política no movimento estudantil quando eu fui para o Colégio Kennedy. Mas nesse período todo você não deixou de estudar?
Não, nunca deixei de estudar, né? A não ser nesses últimos 2, 3 anos aí, que eu tive que fazer uma opção de escolha, porque eu recebi uma oportunidade de emprego muito boa, que eu precisava viajar. Agora. Ah, não, mas agora já foi. E estou estudando ainda. Está estudando, voltou? Estou estudando, estou na faculdade, estou no EPG, curso de pedagogia. É. E eu comecei minha trajetória política como estudante do Kennedy, nossas lutas estudantis, né? Que você ia agitar lá os movimentos estudantis, isso? Na verdade, essa palavra agitação, ela passa uma impressão de que a gente organizava... Baderna. E é bem ao contrário. Baderna, mas ele agitava mesmo. O Teatro sempre foi do Balacobaco, que é a novela da Record, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu achava importante, às vezes, levar uma discussão que não tinha quem levasse. E nesses últimos anos, essa sociedade nossa capitalista, as pessoas pensam somente individualmente, não fazem uma discussão sobre o projeto coletivo, esses movimentos foram perdendo força ao longo dos anos. E o nosso papel era justamente não deixar isso acontecer. E era fazer um debate. Ponta Grossa estava num momento complicado, a gente teve um problema no transporte coletivo, que era um debate que a gente fazia muito amplo. Nós tivemos uma discussão aí sobre o problema do lixão, do aterro, que queriam trazer uma empresa privada para Ponta Grossa. Então a gente teve vários debates onde os movimentos sociais participaram. Eu apenas participava como membro, né? Organizava junto, participava, mas teve muita gente que teve papel fundamental nisso. Agora, nesse período, nesses teus movimentos estudantis, nisso que você falou, você foi entrando mais no sentido assim, você foi assumindo um papel para você de responsabilidade do todo. Mais ou menos isso ou não? Eu, na verdade, sempre tive uma participação muito grande desde o começo da minha casa. Sim, que você na tua casa, você acabou fazendo uma responsabilidade meio assim você é o quê da família, de filho mais velho, mais novo, do meio? Mais velho. Você é o mais velho? Eu perdi 2 irmãos já em acidente. Inclusive, a eleição passada, em 2008, que eu era candidato, eu perdi um irmão em março de 2008, afogado, com 15 anos de idade. Passei uma situação muito difícil na minha vida. E fiquei com 2 irmãs menores e tenho uma irmã mais velha que era por parte de pai. Só por parte de pai do primeiro casamento do meu pai, que acabou perdendo a primeira esposa quando ela tinha 24 anos. Então nunca morei com essa minha irmã mais velha, né? Apenas com esses meus irmãos do casamento do meu pai com a minha mãe mesmo. Mas era uma responsabilidade muito grande. Tanto é que as pessoas que conhecem a minha vida, minha trajetória, fizeram de mim vereador. Que foram essas pessoas que conhecem a minha luta, minha trajetória, as minhas ideias e propostas, que assumiram o compromisso e fazem parte desse projeto, que não é só meu, não. É uma coisa muito bacana, que acabou pegando uma onda na cidade, das pessoas que conhecem as minhas propostas, as minhas ideias. E confesso que até eu mesmo, pelo volume da minha campanha, que não tinha gente contratada, que foi uma campanha bem simples, acabou fazendo uma votação muito expressiva que até eu mesmo me surpreendi. Você foi realmente assim, eu sei de muito vereador que gastou muito dinheiro, que pagou muitas pessoas para trabalharem, investiu muito e nem foram eleitos. Uns que já eram, outros que não eram, outros que tentaram outras vezes e coisas, enfim, não vem ao caso, cada um faz o que quer e da forma que quer. Mas, na verdade, o que a gente vê é que você não tinha, assim, aquele exército de pessoas trabalhando para você, mas você, com o teu carro, andava nos bairros, que eu te encontrei várias vezes em alguns bairros, e você fazendo o teu corpo a corpo. O meu ponto de vista é que a eleição, hoje, tem muitos políticos que fazem a eleição de maneira macro, que é propaganda, divulgação, uma maneira em geral, e deixam de fazer um debate com as pessoas, que é conversar, que é mostrar que a política tem jeito ainda. Eu, na verdade, tinha um exército na rua, um batalhão muito grande de pessoas trabalhando, mas eram pessoas voluntárias, que conheciam minha história, professores, amigos, familiares, pessoas que no seu dia a dia, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da universidade, pediam voto para mim. Que são pessoas que conhecem minha trajetória e as minhas ideias e propostas para a cidade. Então são pessoas que foram multiplicadoras, que fizeram um debate, inclusive eu não conseguia atender todas as agendas, porque os meus amigos me chamavam para os lugares, venha aqui porque tal pessoa quer te conhecer, venha aqui que eu falei com tal pessoa, venha aqui que tal pessoa está falando de você. Então isso que fez a campanha se multiplicar e fez a nossa responsabilidade também ser aumentada. Isso, mas esse grande número de votos, porque vejam bem, se nós pegarmos
Você tem aí, João? João, olha, se não fosse você nessa TV, eu já tinha abandonado, viu, João? Porque você é uma coisa maravilhosa, viu? Eu só quero dizer o seguinte aqui, eu só quero ver o 3, vejam bem. Por exemplo, se nós pegarmos o Maurício Silva, que já tinha mandato, já tinha... Porque, gente, essa coisa de dizer que a pessoa que está lá, a pessoa que está lá já está em campanha, que é o caso do Jorge, que é o caso do Júlio, que é o caso do Maurício, do Pascoal. Então, do Mainardes, do Alisson, do Valtão, da Ana Maria... etc, 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 o que mais que tem aqui? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, que nem o Mila, o Aliel, a Adélia, que também foi uma surpresa, essa Adélia, né? Essa Adélia foi uma surpresa também, assim, as pessoas se impressionaram muito em relação, eu não sei, eu não conheço, não posso nem falar nada, assim, eu ouço as pessoas falarem que ela foi uma surpresa, mas não vai ao caso. O que eu quero dizer nesses nomes é assim, que você mesmo sendo essa grande surpresa, você fez mais de 200 votos, ou 200 e poucos, o próximo a 200, de diferença do Maurício Silva, que já estava. Que já era presidente da Câmara. Presidente da Câmara, que já era. Então a tua vitória é a maior vitória em cima de todos eles. Não estou tirando o mérito do Jorge, nem do Júlio, nem do Maurício, nem do Pascoal, nem de ninguém de jeito nenhum. Estou dizendo que o mérito dele, além de ser uma campanha, como ele mesmo disse, ele era um novo nome. E tem dois contraditórios aqui na história do Aliel, que é o seguinte, 3 coisas que eu quero citar. Um nome novo, pobre e piazinho. Piazinho de tudo, entendeu? Assim, você não é, por exemplo, o Alisson é um vereador jovem e tal, mas o Alisson já tem uma estrutura, já teve uma outra estrutura, o Marcos já havia sido candidato, já era mais envolvido com a política, já tinha mais dinheiro, já era mais conhecido e tal, não tirando o mérito do Alisson de jeito nenhum, que é um menino querido, que eu gosto muito do Alisson, gosto muito da mãe dele, gosto muito do pai dele, gosto muito dos irmãos dele, enfim, da família toda, da avó, que é maravilhosa, que fui no aniversário da avó dele e tudo, então não tem nada a ver essa história, só quero fazer um comparativo. Então, essa sua vitória foi, assim, pulando algumas etapas que normalmente as pessoas não acreditam, porque, quem votar nesse pobre, e é quem na multidão? Que você superou essas suas barreiras, com o teu trabalho e com o trabalho desse batalhão que você falou de pessoas que acreditaram em você. Essa foi a real, não foi essa? Na verdade, eu esperava vencer a eleição, né? Sim. Até porque você já tinha... Ninguém entra na batalha para perder, né? E até porque você tinha tido uma experiência, como você mesmo falou, do teu irmão que havia falecido e tal. Você teve uma experiência já em 2008, então, e você sempre foi político. Sempre gostei, verdade. Sempre gostou de política. Todos nós somos políticos, mas você sempre gostou mais. Eu não gosto. Sou político, mas não gosto de política. Você gosta, é diferente que eu. Não é? Então você esperava ganhar, mas não nesse número de votos. Não, sinceramente eu não esperava ter uma quantidade de votos tão grande. A preocupação era tremenda, não tinha dados, assim, experiência, equipe coordenando, pessoas responsáveis por áreas como os outros candidatos tinham. Minha campanha era mais eu e um amigo meu que coordenava tudo. Com as pessoas que fazia agenda, ligava, tudo. Meio perdido, às vezes eu atrasava uma agenda, esquecia de alguma, esquecia de visitar alguém que tinha se comprometido, não tinha uma organização assim, empresarial, aquela coisa sistemática, como as campanhas exigem hoje em dia. Certo. Porque a campanha hoje em dia, ela exige muito profissionalismo. Uhum. Mas essa também, como você disse, foi uma resposta dos eleitores nessa eleição sobre o que eles esperam do político. As pessoas começaram a ter consciência que não querem políticos profissionais, até porque política não é profissão. Justamente. Ela é um ideal. Você tem que participar nela por um ideal. E o papel nosso na campanha foi fazer esse debate. E é o que eu levava para as pessoas. Nenhum tipo de promessa incabível, a discussão sobre o que poderia ser feito, qual era a chance disso acontecer, qual era o papel do vereador e que papel essas pessoas têm também no processo. Porque as pessoas não podem ser envolvidas na eleição, na política, somente no momento da eleição. E muito além disso. Porque elas se envolvem no momento da eleição, participam, xingam, brigam, participam, elogiam. E quando acaba o processo eleitoral, elas acham que a eleição é aquém disso e que os políticos têm que resolver tudo. E não é assim. As pessoas têm um papel fundamental nisso. O político é apenas um agente posto pelas pessoas para fazer o debate. Agora, as pessoas têm que participar desse debate.
E é o que a gente vai levar lá para dentro, porque tem muita coisa que precisa ser mexido, muita coisa que precisa ser mudada. Você acha assim, querido, que você tem, por exemplo, assim, que pique você tem, a gente sabe, conhece, mas você tem noção de algumas barreiras que você tem que enfrentar lá dentro? Você já teve assim, por estar meio envolvido com a Câmara, fora dela, você sabe que lá dentro existe, como em vários lugares, alguns acertos, alguns conchavos, algumas conversas paralelas, alguns benefícios para uns e para outros, em prol de outros, talvez. Isso é uma coisa que todo mundo sabe e que existe lá. Você acha que, como é que você vai lidar com isso? Você tem noção já de como você vai lidar com isso ou ainda não? Muitas pessoas no momento da eleição, quando eu me comprometia com algumas coisas que eu acho importante, muitas pessoas me diziam, você não vai conseguir, porque não depende só de você. Você vai entrar num ninho de cobras, não desmerecer ninguém, não é isso, mas o palavreado das pessoas. Sim, é normal isso. E vai ser muito difícil. Veja, Léo, se eu não entrasse, outra pessoa ia entrar no meu lugar. Sim. Não deixaria de existir. E só pode falar aquele que põe a cara para apanhar. É isso que eu ia dizer. Então a gente precisava fazer o debate político. E eu dizia para as pessoas, se eu não for, outro vai. Eu estou comprometido em ter um alinhamento sobre as coisas que eu penso, coerente, sem ser melhor do que ninguém. Nós somos em 23 vereadores, tem que ser um debate democrático, todas as lideranças que estão lá foram eleitas pelo poder do povo também, de maneira democrática, mesmo não sendo igual à campanha, e tem que ser feito o debate. Agora, as pessoas têm que acreditar no momento político, porque se elas não acreditarem que pode ser diferente, só vai ter espaço para os ruins, porque quanto menos as pessoas boas participam, debatem, conversam, mais espaço sobra para aqueles que têm a vontade de fazer errado. E a gente não pode acreditar que a nossa sociedade tem mais pessoas erradas do que corretas. Então essas pessoas corretas, que são as pessoas que querem uma coisa correta, que querem... que são contra corrupção, que são contra troca de favores, que são contra tráfico de influência. Essas pessoas têm que acreditar nisso. E como que elas acreditam, como que elas fazem para participar? Elas têm que efetivamente colaborar, participando. Por exemplo, nós temos hoje na nossa cidade os conselhos. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Esporte. Temos que lutar agora o Conselho Municipal de Segurança, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Esses conselhos são espaços abertos para as entidades sociais da nossa cidade que as pessoas têm como participar. Esse é o momento das pessoas fazerem esse debate. Eu resolvi entrar como vereador, candidato a vereador, porque sei que posso colaborar com algumas coisas, com algumas ideias e levar uma representatividade da onde o grupo que eu represento não se sentir representado. Que são o pessoal do bairro, que passa pelos problemas. Que bairro você mora? Eu moro na Vila Eugimberg, na Vila Eugimberg, perto da Vila Cristina, ali na Nova Rússia. Sei. Moro numa casa de aluguel, com a minha mãe e com meu pai. Você continua morando com eles? Eu casei há 6 meses, como nós moramos de aluguel, eu ajudo a sustentar a casa ainda junto. Continuo morando com eles. Eu e minha esposa, junto com meu pai e com a minha mãe. E os teus irmãos? Rua de terra. Minha irmã, as 2 irmãs minhas mais novas casaram agora também, né? Não moram mais com a gente. Nós temos uma linda criança que mora com a gente, que é nosso nenê lá, que é filho do meu tio, mas mora com a gente, nós que cuidamos. E está com a gente já há 3 anos, tem 3 aninhos de idade, que é a alegria da nossa casa também. E eu digo assim, eu vejo pela alegria das pessoas, Léo. A vila onde eu moro, na escolinha onde eu moro ali, tem 500 eleitores. Tem mais eleitores, mas como a escola é nova, poucos votam ali ainda. Os 500 e pouquinhos eleitores que foram às urnas lá, 500 eleitores, eu tive 350 votos dentro de 2 urnas. Então são pessoas que acreditaram, que mostraram que a humildade e a pobreza não é sinônimo de vendido, de pessoa que se troca por um favor. São pessoas que no dia da eleição, depois do resultado, esperaram 2, 3 horas chorando para poder me dar um abraço. Isso é a expectativa da pessoa que ainda acredita, a pessoa que botou fé, que batalhou, que falou com os amigos, com o vizinho, com o filho, debateu política na casa e falou, eu vou votar nesse piá, vou dar uma chance para eles. Porque o meu voto não foi por algo que eu fiz por essas pessoas ainda, foi um voto de confiança. Então o debate deu certo, que era tentar mudar a cabeça delas sobre aquilo que a gente precisa. Você ainda não havia prometido nada a elas
vamos supor assim, não que fosse uma troca de votos, uma compra de votos, mas elas não votaram numa proposta tua de promessa, por exemplo, assim, vou citar como exemplo, eu vou asfaltar toda essa vila aqui, vou erguer uma escola melhor, alguma coisa assim. Não foi por isso. Não, nós fizemos um debate lá sobre o abandono, alguns problemas que nós temos no nosso bairro. Que você pode, como vereador ser um elo mais fácil para conseguir. Eu não citei, todas as minhas ideias e debates que nós fizemos, eu não citei em nenhum momento que faríamos algo, até porque depende muito da eleição do prefeito, depende muito, né, dos outros vereadores e tudo mais. Até porque o vereador não tem esse papel. Mas nós fizemos um debate sobre que prioridades hoje estão sendo dadas na nossa cidade. O que falta para elas? Porque assim, eu acho que as decisões políticas, quando ela é por cunho ideológico e não é errado, ela nunca é errada. Só que ela deixa de beneficiar alguém para beneficiar outro alguém. Todo prefeito que entra, ele tem rejeição e aprovação. E isso em qualquer cargo político. Porque ele tem uma visão de mundo. Se você, na tua opinião, acha que essa visão de mundo está errada, significa que ele não atende à classe, o teu jeito de ver a vida, de ver o mundo. Então você precisa se organizar com as pessoas que são como você para tentar mudar isso. Mas alguém não vai concordar, isso é normal. Porque algum pensamento de algumas pessoas é favorável, outros são contrários, isso é normal, sempre vai ser na vida, nunca vai ser unânime. Pode ser o que for, nunca vai ser. Sim, tá certíssimo. Então eu defendi o meu ponto de vista, dando prioridade para a educação, que é conscientizar as pessoas, fazer um trabalho de vereador macro, que a minha ideia de entrar lá dentro não é fazer troca de favor individual para ajudar as pessoas. Claro que existem momentos que você não tem como não ajudar, se for preciso, mas a ideia é fazer um debate muito mais amplo. Você acha que com esse teu jeitinho cândido, meigo e suave, quando se enfrentar algumas feras que gritam e rosnam feito leões, você vai se assustar ou não? Eu acho que não. Até fiquei muito feliz com a minha votação, porque quem me colocou lá dentro não foi eles. Quem me colocou lá dentro acreditou em mim. Nós tínhamos mais de 400 candidatos a vereadores. Eu tive mais de 3.700 pessoas que depositaram a confiança na minha pessoa. A responsabilidade que eu tenho com essas pessoas. E eu vou defender a partir da visão dessas pessoas, da cidade e o meu ponto de vista. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar aqui esse papo. Ele tem um papo tão... O Adair ficou muito teu fã quando você esteve no programa dele, no jornal. E assim... Mas eu já conhecia você. João, você lembra dele no Fauzi, não? Você está impressionado? Ele tem esse papo assim, ele tem água, ele parece aquelas águas paradas que são profundas que matam a gente, né? Ele fica quietinho, piano, me voy a... Como é que não lembra do piano no programa do Fauzi, criatura? Se você já morreu, nasceu e reviveu, você está na 5ª geração antes do piano, louco. Mas querido, na verdade assim, você sempre teve esse jeitinho tranquilo, esse jeito assim teu de não alterar o tom de voz, desde pequenininho. E uma coisa que eu digo para vocês, quando a gente ouve no comentário às vezes, mas só podia dar nisso, aquele piá um drogado mesmo, mas olha onde que veio. Então, não que seja essa coisa que eu vou contar, mas o Aliel, assim como outros meninos que eu conheço, que inclusive trabalharam aqui na TV, uns trabalham, outros trabalharam, não é teu caso, que eu peguei lá onde não tinha salvação. Não pega isso que eu estou falando de você. Então, veja bem, o meio faz sim, o meio faz os seus, mas o meio também pode ser multiplicado pelos seus. Então, na história que ele contou e que eu já sabia, ele poderia assim, ele teve todas as possibilidades e até caminhos para virar um piá de rua, malandro, até um batedor de carteirão, que todas as pessoas nessa condição são, não é isso que eu estou falando, você está me entendendo? Mas teria assim mais probabilidade de ser drogado, de ser um laranja para levar droga na escola e tal, teria mais possibilidades, porque o meio dele era mais favorável. Mas por outro lado, nós vemos pessoas que não são desse meio onde ele disse que dormia num estado de uma pobreza, e nós vemos pessoas de outras classes financeiramente mais elevadas e culturalmente não que seja, porque a cultura ele tem muita, financeiramente mais elevados, que se acabam tornando-se marginaizinhos, acabam tornando-se bandidos, acabam tornando-se drogados, enfim. Então, o meio pode ajudar, mas não necessariamente que o meio faça o seu elemento que você é a prova disso.
Tô certo ou não tô? Fico muito contente pelas suas palavras e fico agradecido do espaço. Para mim é muito importante esses espaços, porque as pessoas julgam muito a minha pessoa pela idade, da onde eu venho. E é muito difícil. Geralmente a gente consegue fazer um debate depois que a gente conhece as pessoas. Passei por muita dificuldade, Léo. Mas assim, isso se deve ao empenho e graças ao bom Deus, o meu pai e a minha mãe são duas pessoas que deram o sangue por mim. Deram a vida pela minha família. Eu muito me orgulho de falar do meu pai e da minha mãe, que são pessoas que fizeram eu ser desse jeito. São do bem. Sempre cuidando muito de mim. Então, eu devo isso a essas pessoas e o meu papel é tentar fazer o que algumas pessoas fizeram comigo antigamente, lá no passado. Que quando precisaram, me puxaram a orelha, me direcionaram, me orientaram e foram criando em mim uma expectativa. E isso é muito bacana, porque quando se cria uma expectativa em alguém, você pega uma pessoa que você não conhece direito, uma pessoa que está ali desacreditada e você fala que ela vai conseguir, que ela pode, isso cria na pessoa uma expectativa e ela busca mais isso. O que a gente precisa, quando você diz que as pessoas, eu tive muitos amigos que já foram mortos por meio de droga na minha vila, muitos que não tiveram a mesma oportunidade. Eu digo que hoje o grande problema é a desigualdade social pela falta de oportunidade das pessoas. Nunca se julga uma pessoa apenas pela visão. É muito importante conhecer a sua trajetória, porque a pessoa ela é o que é pela sua trajetória de vida, pelo que ela passou. E esse é o maior conhecimento, o maior diploma que qualquer pessoa pode ter. Às vezes a gente tem um senhorzinho que não tem a 4ª série, mas o conhecimento de vida dele, da família, o que ele passou, é uma grande lição de vida para muitas pessoas. E é baseado nisso que a gente faz esse debate. Então, eu sou apenas um pingo d'água no oceano, mas a gente vai fazer um grande debate. Tenho certeza que agora eu estou com muita expectativa e muita vontade de honrar essas pessoas, porque eu encontro muita gente que ainda não me conhece, que votou em mim agora, que está me procurando para me abraçar. São essas pessoas que eu tenho que direcionar o meu caminho e honrar elas. Então, e os teus filhos, quando votarem, vão votar para esse menino para governador do estado do Paraná. Que ele vai ser governador, ele vai ser prefeito, vai ser governador. E não sei não, se bobear, que eu tô torcendo, ele vai ser presidente do Brasil. Você não vai parar aqui em vereador, não. Você tem muito potencial para se aposentar de vereador, fazer 4, 5, 6 mandatos como vereador, arrumar ali um barranco para se encostar, não é, filha? Vai arrumar um barranco para se encostar e como vereador, tá bom esse salarinho que eu ganho. Não, eu sei que você tem muito potencial para isso. E não é pelo dinheiro que você vai fazer isso, não, querido. É pelos seus ideais. E muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É uma honra para todos nós, para mim, principalmente, em ver o que você foi, como você galgou e está aqui no meu programa hoje como meu convidado. Não que você não estivesse com as portas abertas da TV sempre. Sim. Mas hoje com muito orgulho em te receber. E a partir de agora, conte conosco porque se precisar. Não só agora, você sempre contou, mas você se afastou, só quando eu te via de vez em quando de longe, dava com a mão para você. Mas não deixava de sempre ter orgulho de ver a tua trajetória. Muito obrigado por você ter vindo, viu, querido? Muito obrigado pelo espaço. E cuidado, viu? Não, cuidado! E vou dizer para vocês, urubus de plantão, cuidado, que esse menino não é fácil para pegar, não. Entendeu? Ele pode se fingir de leitão para mamar deitado, mas quando vocês baixarem, ele mata vocês. 2 minutos a gente volta!